Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto aqui alunos do VDJ que já transformaram seu hobby numa fonte de renda extra. E hoje, aqui comigo está o Luiz, que vai nos contar um pouco de como foi, né, começar e tirar lá os seus 180 jogos da coleção, né, que estavam lá muitos parados, e transformar isso aí em mais uma fonte de renda. E aí, Luiz, tudo certinho? Tá me ouvindo bem por aí? Como é que estão as coisas por aí? Opa, tudo certo, ele aqui tudo certinho, tô te ouvindo bem. Me chamo Luiz, sou da Ludoteca Vila Rica, tá bom? Prazer aí, pessoal. Muito massa. Então, Luiz, então para que a gente possa começar também e entender um pouco mais, eu gostaria que tu começasse apresentando um pouco sobre a tua marca hoje, né? Então, em que cidade que vocês estão, com que vocês atuam, né? Há quanto tempo também vocês estão atuando? Isso, a gente está em Angra dos Reis, no interior do Rio. A gente está atuando aí desde finalzinho de maio, mais ou menos, por volta aí do final de maio, foi quando a gente terminou, né, ali o curso, a gente começou a alugar efetivamente, mais ou menos por aí. Desculpa, faltou responder alguma coisa, William? Desculpa. Não, não, isso mesmo, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, justamente sobre a Ludoteca Vila Rica, né? E o que eu queria saber, mas agora a gente já vai chegar um pouco mais, né, e falar sobre a Ludoteca em si, eu gostaria de saber qual, assim, vamos falar um pouquinho mais sobre ti também, para a gente conhecer também como é que foram os bastidores aí da criação da Ludoteca Vila Rica, e eu queria saber, assim, hoje, né, o que tu trabalha, o que tu trabalhava antes de iniciar, qual que era, assim, a tua experiência também com negócios, para a gente entender um pouco mais desse teu background antes de iniciar ali a Ludoteca. Não, bacana. Eu já, desde pequeno, né, já vi uma coisa de família, a gente trabalha aqui com ótica, né? Então o comércio já está um pouquinho entranhado, né, na gente, já tem muitos anos, né? E a gente já vem nessa pegada, né, de querer continuar investindo, né? Sempre querer continuar investindo. E o próximo passo, né, sempre a vontade é sempre investir em alguma coisa ligada ao que a gente gosta, né? Principalmente agora, né, num hobby com jogos de tabuleiro, né? E aí veio essa oportunidade, né, com o trabalho do BDJ. Massa, massa. E assim, então, pô, já tava ali com ótimo, mas eu queria entender um pouco mais também sobre os jogos de tabuleiro, porque tu me comentou que tu tinha uma coleção já bem grande antes de fato iniciar ali a renda extra com eles e iniciar, né, a tua marca. E eu queria entender assim, pô, de onde é que foi que surgiu, assim, como é que essa coleção cresceu tanto, né? Aí, em quanto tempo já que tu coleciona e tal, para entender um pouco mais desse contexto, assim, antes de iniciar esses jogos. Isso eu já há muito tempo, né, sempre que eu reunia, né, com os meus amigos, a gente procura jogar alguma coisa, enfim, seja videogame ou seja tabuleiro, né? E aí, de uns anos para cá, e por volta de 2010, tem um tempinho já, 2010, 2009, a gente começou achei sem querer, né, o Dixit. Na época tava lançando, eu acho, né, o Dixit mais ou menos nessa época aí. E a gente gostou pra caramba daquilo e eu fui pegando gosto em colecionar também, né? Fui conhecendo outras coisas além do War, né? Que, pô, o War a gente já é quase que uma obrigação, né? Do brasileiro ter War e Banco Imobiliário, né? E aí fui conhecendo esses diferentes, né? Enfim, cada mesinho que passava ali eu ia comprando um, comprava outro e tal, ia juntando, juntando. Quando vê, né? A coleção já estava aí nos 180 jogos, mais ou menos. Pra você ver se você vê uma prateleira lotada, né, de jogo e Nossa. E tu jogava todos esses jogos assim, conseguia colocar eles na mesa ou tinha bastante jogo parado? Como é que era isso assim, mais ou menos com essa tua relação ali com a coleção? a gente entra num frenesi, né? Compra, 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 compra. E muitos deles ficam parados, tem jeito. Até porque a gente não entende dos nossos amigos, quem joga com a gente, né? O gosto da galera, né? Às vezes, pô, um jogo é muito bonito, mas não encaixa naquele pessoal ali, né? Então não adianta. Aí você compra e acaba, até você começar, né, a conhecer isso, né? Compra e fica parado, né? Fica aquele jogo lá na estante juntando poeira e aí começa a aparecer aquela dúvida, tipo, pô.
né? Vou deixar ele ali parado à toa, né? Ela, será que tá na hora de vender, né? Fazer alguma coisa com ele, né? Uhum. Não, eu entendo. E eu queria saber, assim, como é que foi que surgiu essa ideia, né, então, de criar uma locadora aí de jogos de tabuleiro, de trabalhar com eventos. Então, isso daí surgiu, né, quando tu me conheceu, ou essa vontade, essa ideia já vinha de antes? Como é que foi né, esse processo, assim? Opa, desculpa, aqui travou o finalzinho Ah, ali. tá. Como é que foi que surgiu a ideia de iniciar a tua renda extra com jogos de tabuleiro e começar a Vila Rica? Foi antes de me conhecer, que tu já vinha com essa ideia, assim, e tal, de fazer alguma coisa com os jogos? Ou foi depois de participar de alguma aula gratuita e tal? Isso, é. Quando eu comecei a perceber nessa questão de que os jogos estavam parados ali, e, enfim, é um dinheiro parado, né? A primeira ideia que a gente tem é vender, mas vender primeiro dá aquela dor no coração, né? Aquela coisa de, poxa, eu queria um dia ainda ter a oportunidade ou de jogar, enfim, de fazer alguma coisa com aquele jogo. E quando foi por volta lá de 2018, 17, talvez por aí, eu cheguei até a falar com você, na época da Lens, Uhum, que era sobre abrir, né, uma franquia aqui de jogos, né? uhum, Jogos de tabuleiro. E só que tinha a questão de tamanho de cidade, enfim, do investimento na época e tal, e aí acabou que aquilo ficou meio de lado, né? E aí, por um acaso, eu recebi uma propaganda, né, no Instagram, sua, falando sobre o aluguel, sobre a primeira aula, né, inaugural, né, a primeira aula grátis. E aí, naquilo ali, formou toda essa ideia. Pô, então, além do investimento ser muito menor, eu já tenho, né, uns jogos, né? Claro que se eu precisasse começar do zero também, é super tranquilo, né, pelo apoio que vocês dão. Mas, pô, pelos jogos que eu já tenho, casou direitinho. Foi perfeito ali a ideia, né, de botar para alugar o que uhum. estava parado aqui juntando poeira, né? Sim. E assim, então, teu caso é um pouco mais, né, interessante ainda, porque como tu me conheceu nessa época das franquias lá atrás e tal, e na época, além disso, a gente tinha um mínimo de corte, obviamente, tinha muito menos experiência e tal, e também era um modelo de negócio com muito maior investimento, né? Então, na época, em 2018, era 150 mil. Hoje em dia, isso aí deveria ter 300 mil, sabe? Então, É, porque, pelo né? menos. Então, e a gente sempre buscava cidades no mínimo com 200 mil habitantes. E nisso daí, eu queria que tu falasse, assim, e eu imagino também que isso deve te dar uma insegurança, né? Porque, pô, se lá atrás o William disse que não dava, né? Pô, será que agora dá, né? E eu queria entender um pouco se, assim, quando tu foi começar agora, no caso, fazer a tua locadora e tal, se tu teve também essa dúvida, assim, de tipo, pô, será que Angra cabe, não cabe? Até mesmo se tu pudesse explicar para nós um pouco mais, de quem não conhece Angra ainda, né? Como é o meu caso também, como é que é o cenário de jogos aí na cidade, né? Para entender um pouco assim se esse também era um dos teus receios. Não. Realmente, se você for pegar e atualizar, né, os valores, hoje em dia seria absurdo, né? O valor do investimento. Mas Angra, por ser uma cidade pequena, relativamente pequena, né? Aquilo, ela é comprida, né, em tamanho geográfico, né? Tamanho físico dela, ela é bem comprida, mas a população ficou um pouco espalhada, né? Então ainda também não chegou realmente nos 200 mil habitantes, deve estar aí por volta de 180, 190. E realmente isso aí batia na minha cabeça, que você falou na época, né? Você procurava uma cidade que tivesse um público universitário, né? Tinha que ter aquela pegada e tal, enfim. E aí eu tinha um pouco realmente desse receio. Mas, lógico, depois da primeira aula, depois de trabalhar ali, que mesmo cidades pequenas, né, tem a possibilidade, né, de começar um negócio desse tipo, eu, lógico, me interessei e comecei ali. Mas, como que fala? Na questão do início, né, do trabalho que a gente fez, primeiro, seguindo direitinho os passos ali do VDJ, né, que isso aí é super importante, né? Eu mesmo, né, por a gente já vir aqui de uma família com empreendimento, enfim, a gente tem algumas manias, né, alguns cacuetes já de empreendedor que, pô, beleza, a gente sabe já fazer, né? Não é bem por aí, né? Cada Uhum, caso, né, você precisa de
um trabalho diferente. E isso aconteceu, inclusive, no grupo da gente, né, lógico, de pessoas que tinham alguns preconceitos, né, do trabalho e achavam que desistiram no meio do caminho do trabalho ali do VDJ. Ah, não, minha cidade não tem público para isso. Cara, é só faz ali a receitinha do bolo que vai dar certo. E foi o que eu fiz. É, a gente começou fazendo ali o trabalho direitinho da marca, né, da construção ali do público, com as propagandas, enfim, uns anúncios bem trabalhados, né? Você tem que prestar direitinho atenção nas coisas que são passadas no curso, para não gastar dinheiro à toa também, né? Então, se está tudo funcionando direitinho, a engrenagem está ali certinho, cara, não vai ter realmente cidade sem público para trabalhar isso aí, porque todo mundo acha interessante. Tem muita gente que a gente recebe tanta mensagem, tanta mensagem de pessoa que acha o negócio interessante, pessoas que, lógico, vêm realmente para alugar. Mas você vê que aquilo dá uma movimentada absurda no lugar. A gente começa a receber gente na rua que já parou e já me falou, isso sem brincadeira nenhuma. Fala, Uhum. não, você é o cara dos jogos, né? Eu já vi uma propaganda sua. Uhum. Então, enfim, tem toda essa pegada. E é uma cidade pequena, né? Uhum. Mas a gente tem uma movimentada muito legal aqui. Foi muito mais do que a gente esperava. Isso aí, pô, sem dúvida nenhuma. Ah, que massa de saber isso, assim, né? Porque justamente é aquilo, né? Então, assim, hoje, para mim, só para atualizar, na época da Lens era 200, menos de 200 mil era pequeno para mim, né? Hoje, para mim, pequeno é menos de 30 mil, né? Então, eu vou diminuindo, assim, o tamanho, porque justamente a gente vê, né, alunos do VDJ em cidades com 8 mil habitantes, 9 mil, 10 mil, tipo assim, fazendo, né, renda extra. E isso daí vai vendo que é justamente, né, só seguir ali o passo a passo que acaba dando certo. Mas tu tinha então, né, esse receio assim de, poxa, será que, né, cabe na cidade e tal? Mas eu queria saber se tu tinha mais, assim, quando, né, tu participou lá das aulas gratuitas e tal, dessa primeira, se tinha mais alguma coisa que ainda tu pensava assim, pô, será que isso daqui vai, não vai, né? Principalmente, né, tu já tinha, né, uma coleção ali, né, tão grande assim. É, até pelo tamanho da coleção e nos anos que a gente vai colecionando, a gente acaba comprando alguns jogos aí meio que são caros, né? Enfim, são mais raros, né? E aí um outro grande receio era sobre o pessoal tomar conta, né? Tomar cuidado com aquele jogo, enfim, com aquele bem, né? Que não é só mais um bem material para a gente, né? A gente fica apegado àquilo, né? Enfim, esse era um grande receio meu, com certeza, a questão das pessoas cuidarem dos jogos. Mas, assim, como é que foi isso aí depois na prática, né? Então, porque esse medo é muito comum, né? Principalmente quem tem uma coleção muito grande e já trata aquilo como realmente uma coleção mesmo, assim, e não como um ativo da empresa, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai também se desapegando e tal. Mas eu queria saber, assim, como é que foi isso no primeiro aluguel, ou o que, que foi também que fez e que te deu segurança para que tu superasse esse medo e se esse medo se comprovou depois que tu começou a alugar. Isso. Realmente, primeiro a gente tem que separar, né? Como se fosse separar a conta da empresa da pessoal, né? Você separar que agora os seus jogos são um ativo da empresa. Mas, primeiro a primeira coisa que eu percebi foi que, assim, meus jogos mais caros, os muito caros, é difícil o pessoal alugar. Então, se eu tenho algum medo de que aconteça alguma coisa com eles, esse era um ponto que, normalmente, a pessoa que vai alugar aquele jogo, né? É uma pessoa específica que quer realmente conhecer. E os jogos mais baratos, que já são realmente já de desgaste, lógico que a gente cuidando direitinho, né? Enfim. Eu sou o maníaco aqui do sleeve, não é o certo, mas eu boto o sleeve até em Uno, Uhum, enfim. Mas toda pessoa que aluga, apesar, tem um contrato, né? Tem toda a questão do contrato, a gente fica respaldado, né? Pelo contrato. Mas as pessoas que alugam, elas também se sentem, como fala, não é questão de posse, mas elas se sentem obrigadas, né, a manter aquilo ali arrumado, né? uhum, Realmente, aconteceu que uma vez só de uma pessoa perder uma cartinha, e aí você avisa a pessoa, lembra, a pessoa vai, não, realmente estava perdido em tal lugar, ela vai, te entrega depois, tranquilo, sem problema nenhum.
Então, as pessoas que estão, né, alugando, que gostam do hobby, elas têm muito cuidado com as coisas. Então, isso aí, fora a questão do contrato, então, o receio foi embora, já Uhum. nos primeiros meses. Sim, não, mas que massa, sim, porque justamente, né, uma coisa que para muitas pessoas realmente, né, esse receio, assim, esse medo do, pô, vão rasgar meus jogos, vão destruir, e inclusive até eu gravei um Reels, mas não cheguei a postar ainda ele sobre isso, justamente respondendo isso, né, aquele jogo mais específico lá, o Lisboa, por exemplo, um jogo super caro, super pesado, a pessoa que conhece, que vai alugar o Lisboa, é uma pessoa muito de dentro do hobby, né, muitas vezes semelhante a tu que tá colecionando, então ela sabe já que é esse jogo e daí acaba justamente tendo cuidado, né? Pegando ali, ou o jogo também não sai na mesma frequência que você imagina que vai sair, né? Porque um Lisboa vai sair, sei lá, uma vez a cada X meses, né? Enquanto um Double, um Uno, né? Que nem te citou, sai muito mais vezes do que esse, né? Então é algo assim que não impacta tanto, né? Até mesmo para aquelas pessoas que têm mais medo de não colocar o jogo para alugar e daí tá tudo certo, né? É. Mas o que eu queria saber também sobre isso, porque então tu já vinha, né, dessa questão de ter negócio na cidade, né? Então já conhecia já sobre franquias e tal, então já era uma pessoa que era empreendedora. E quando a gente apresenta lá o curso VDJ e também, né, a gente né, fala assim, pô, não, tá aqui e tal, tudo pronto. O que foi quando a gente falou sobre o curso, assim, que passou na tua cabeça? Tu tinha alguma coisa, assim, que tu pensou assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Teve alguma dúvida, assim? Porque geralmente a galera tem isso em relação a, tipo, valor, né? Será que vai se pagar? Não sei, tem sempre alguma questão, né, em função disso, mas principalmente para ti que é empreendedor, que é um perfil um pouco diferente do que geralmente a gente pega aqui, que já tinha negócio, né? Chegou também a passar isso na tua cabeça, assim, de, pô, será que eu não consigo fazer isso daqui sozinho? Passa primeiro a questão do investimento, né? Se você for para pensar, o investimento é bem pequeno, né? Investimento pequenininho por tudo que vocês entregam, para poder o que eu tenho que pagar, né? Eu consiga pagar, enfim, que vai retornar para mim. Então tinha esse receio, né? E, pô, é lógico que a gente pensa, eu vou acabar economizando o valor do curso se eu pegar e eu mesmo for para frente alugando, né, por mim mesmo, ainda mais que realmente, por questão de experiência prévia, né, com varejo, com marketing, enfim. Beleza, só pegar, vou fazer minha marca, bota aqui para alugar e vamos que vamos, né? Mas aí você para e percebe que tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que você conseguir criar ali não é uma página no Instagram que faz o negócio. É bem mais do que isso. É um trabalho por trás da equipe, enfim, do site, tudo ali que vai te ajudar a vender. Eu tenho certeza que se eu fizesse o negócio por mim mesmo, eu conseguia um aluguel aqui, outro ali, mas não teria, deixando a humildade um pouco de lado, mas o sucesso que está sendo, né, a empresa. Isso aí, sem dúvida nenhuma, faz 80% é o VDJ. Mas que bom saber disso, assim, né? Que ajuda, porque eu sempre falo isso, né? Pô, pegar nessa. Eu mesmo, né? Eu não gosto de perder tempo, sabe? Sou uma pessoa muito ansiosa, assim. Então, cara, pô, pra que eu vou bater a cabeça na parede, ficar, né, testando não sei o que e tal? Eu sempre vou atrás de consultoria, de curso, de alguma coisa assim, ó. Cara, me diz o que eu tenho que fazer, porque como eu já sei o que, né? Que nem tu, né? Pô, já manjava de marketing, atendimento, não sei o quê pegar a receita de bolo e aplicar e depois começar a melhorar, e hoje ainda a gente vai falar sobre algumas melhorias que tu fez aqui, né, e algumas coisas que tu testou aí no teu negócio, pô, com certeza ele chega muito mais longe, né, em muito menos tempo. Então, e por isso hoje também a gente está aqui batendo esse papo, mas muito legal mesmo. Mas falando assim né, sobre essa parte né, do curso mesmo, até por curiosidade minha, eu queria saber assim, qual tu acha que foi assim o maior benefício, o maior entregável do curso ali, né? O que mais tu disse assim, pô, não, se pagou por causa disso daqui. Bom, acho que a principal parte, realmente o que você falou faz todo sentido. A nossa cabeça é tipo,
O que eu vou começar agora aqui, eu quero ter o retorno o mais rápido possível e eu quero aquela expressão em inglês, né? Que você já quer cair no chão rolando, né? Você já quer ir embora logo. Então, o que eu acho para mim, o que no curso funcionou, de cair e funcionar, é o site. A pessoa fácil, eu já coloco lá a minha lista de jogos que eu já tinha, enfim. A minha sorte é que eu já tinha muito no BGG, né? Então, a lista já foi direto para lá, beleza. Pouca coisa eu tive que adicionar manualmente, demorei 20 minutos para fazer, muito fácil, é rápido, é intuitivo, isso foi muito legal. Então, e para o cliente, bota o link lá do site, isso no caso o site de aluguel, né? Fora a front page, né? Mas, pô, o cliente chega e ficou, olha, já tá tudo certinho, pô, categoria, olha o trabalho que eu ia ter que fazer se eu tivesse que pegar toda a minha lista de jogos, fazer um database para aquilo, enfim. Isso à frente ali do que o cliente consegue escolher, né? Fora depois que ele escolheu, alugou, pagou, contratinho rápido de assinar, ele só vem e pega comigo, acabou. Então, o tempo e dinheiro que eu ia perder para poder fazer só esse pedacinho do VDJ, que é o site, pô, isso aí já se pagou no primeiro mês. Que massa, que massa. Não, e é justamente, né? E quanto mais tempo passa, né, mais coisa pronta a gente entrega e facilita. Então, porque justamente é diminuir, assim, eu tô sempre pensando, né, como é que eu consigo diminuir a pessoa chegar do zero, sair do zero até chegar no ponto A, né? E daí a gente tá sempre nessa função. Mas o que eu queria saber agora é sobre justamente essa tua jornada do zero até o ponto A. Eu queria saber, assim, se tu chegou a participar do evento que a gente faz com os alunos, que é o Desafio de 30 Dias, e em quanto tempo tu conseguiu fazer o teu primeiro aluguel, assim, né? Sair, e foi realmente isso? Tu criou a marca, o nome e tal, tu saiu realmente do zero mesmo, até fazer esse primeiro aluguel, e mais ou menos em quanto tempo foi? Foi do zero. Eu comecei ali o desafio dos 30 dias. Na primeira semana eu já consegui adiantar a questão de nome de marca, logo, essas coisas. Mas aí você pega para fazer a primeira semaninha ali rapidinho, já acaba. A gente cai já em cima daquilo, enfim, a vontade de sair devorando aquilo tudo, né? Na segunda semana, a questão todo do setup ali, enfim. Quando foi na terceira semana, não cheguei nem a fechar os 30 dias. Antes, um pouco, quando eu já começo a trabalhar com o que vai para o site, enfim. Dali eu já consegui fechar o meu primeiro aluguel. Foram 2 aluguéis ainda, na realidade, nessa penúltima semana. Então foi. E ajudou muito. Os 30 dias ajudaram bastante. Porque primeiro que te deixa naquela vibe de, beleza, eu quero fazer, eu tenho que fazer, e você não vai procrastinar, né? Porque se deixar para fazer depois, começa a ter um buraco aqui, um buraco ali, enfim. Quando você vê, fica um monte de coisa que você não amarrou. Nos 30 dias você tem que amarrar e, né, no final das contas vai estar a empresa ali formadinha, né? Bem, bem certinho. Mas é isso, antes dos 30 dias mesmo, eu já tava vendendo, já estava trabalhando. Mas... E como é que foi depois desses 30 dias, assim, porque realmente, né, é um desafio, né? Então, pô, ali começa a surgir várias coisas e tal, e eu queria saber um pouco mais, assim, das dificuldades, né, que surgiram aí ao longo desse tempo, porque muitas pessoas falam sobre isso, né, sei lá, falta de tempo, que nem mesmo tu disse agora, sempre surge alguma coisa e tal, e eu queria saber, assim, como é que foi esse período para ti, as barreiras ali que tu encontrou nesse meio do caminho e como é que tu conseguiu também superar elas para conseguir fazer num tempo tão rápido, né, essas primeiras vendas. Isso. É, como é que fala? A questão do trabalho na marca em si, eu consegui fazer rápido. Minha esposa também ajudou com as questões de alguma questão visual, enfim. O próprio desafio te ajuda, né? Com muitos os posts, algumas coisas assim. Então, isso dá para a gente formar. O meu maior desafio nesse sentido, né? Nesse início, foi eu começar a organizar o meu tempo, né? Com o trabalho e com o meu trabalho no comércio. A gente fica, como uma vez um senhorzinho até de São Paulo falou para mim, ele também era da área de ótica, né? E ele está nesse ramo aí, segundo ele, com a família dele, há quase 100 anos. A gente está aqui há 50 e poucos, o cara está lá já 3 gerações praticamente. E ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa que meu pai me falou lá atrás para mim, que
comércio não tem jeito, é uma prisão sem grade, né? Só que é uma coisa legal. Eu gosto de trabalhar com comércio, não me importo, mas eu sei que eu tenho que estar ali, né? Sempre, enfim. De alguma maneira eu tô no meu trabalho. Então, eu tinha esse desafio de como que eu vou conciliar, né, o aluguel com o trabalho. E aí o que eu fiz foi, eu separei um espaço dentro do meu trabalho, tive essa facilidade, né, já que é meu trabalho, literalmente, né? Eu separei um espaço ali para colocar, organizei meus jogos, tirei de casa, levei tudo para lá. E aí eu consegui bastante espaço para poder já deixar lá. E aquilo lá já me facilitou a questão de entrega, a questão de retirada, como fica no centro, né? Uma das lojas, né? Essa maior que eu consegui organizar, fica no centro da cidade, me ajuda também na distribuição e, enfim, foi já mais tranquilo nessa parte. Mas um receio que eu tinha de como que eu ia conciliar o tempo, né, do meu trabalho com isso daí. Como eu Uhum. consegui juntar o espaço físico, né, com o aluguel, com a retirada, né, da evolução do aluguel. Isso aí me ajudou bastante. Sim. Ah, não, e eu acredito que deve ter até vindo pessoas só pelos jogos que acabaram conhecendo a ótica, né? Então, Foi, eu vendi óculos por causa disso já. que massa, isso aí. Mas e o que, que eu ia te perguntar também sobre isso é justamente depois. Então, tu fez lá o desafio de 30 dias, começou teus primeiros aluguéis, e eu queria saber também sobre como é que foi os eventos, né? Porque também tem o evento de inauguração e tal, porque uma das etapas, né, que a gente coloca ali, aconselha dentro do desafio, é justamente fazer esse evento de inauguração para pessoas da cidade começar a criar a comunidade. Então, hoje eu queria que tu trouxesse assim, como é que foi mais ou menos essa linha dos eventos e também o crescimento. Hoje, assim, só para o pessoal entender, né? Para ti que estava com receio antes lá, né? De, pô, será que vai ter público? Não. Hoje, quantas pessoas tu tem na comunidade e como é que foi esse crescimento aí também da comunidade, dos eventos? Isso é. Ah, o primeiro passo ali da criação da comunidade foi o Instagram. Então, com as propagandas, né? Vai entrando uma pessoa aqui, outra ali e tal, eles vão chegando, né? É lógico que o principal da propaganda não é a pessoa que seguir a página, mas sim alugar, né? Mas já é uma parte ali, o pessoal também segue. Enfim, uma outra coisa que eu fiz foi procurar influenciadores na cidade, mas influenciadores que têm uma relevância, não necessariamente só com o público que a gente procura, porque na realidade o nosso público são pessoas que querem jogar, né? A pessoa pode ter 10, 15, 20, 60, 70 anos, 80, 90, não tem, né? A gente tem quem mais aluga, né? Mas de qualquer pessoa, teoricamente, é um cliente potencial, né? Então, o trabalho com os influenciadores, pô, tem uma influencer aqui que a gente fez um vídeo só com ela, um reel com ela. A gente conseguiu quase 500 seguidores em menos de 3, 4 dias, mas são pessoas engajadas, não foi de qualquer forma, né? Era uma boa influenciadora. Então é importante procurar uma influenciadora que tenha bom engajamento. Não vai ser, aquela pessoa tem 50 mil seguidores, mas, pô, você vai olhar um reel dela, tem 10 curtidas, né? Então não bate, né? Então você pode perceber que ali não é um bom investimento, né? Então, isso foi um passo para começar a inflar um pouquinho o Instagram e todo mundo que chega seguindo a página no Instagram, todo mundo, sem posso conhecer ou não, eu vou lá, mando mensagem para a pessoa, agradeço por seguir, já falo sobre os jogos, enfim, uma mensagenzinha curta, já chamando para poder ir para a comunidade no WhatsApp também, que aí já é um pouco mais pessoal ali, um pouco mais próximo com a marca, enfim. E normalmente dali que a gente começa a organizar os eventos. Aí os eventos, como que a gente faz? Desde o primeiro, pro dono do negócio, e o evento é uma coisa boa para eles. Teve muito dono de negócio aqui que não sabia nem direito o que que é jogo de tabuleiro, né? A pessoa, sei lá, conhece Uno e olha lá. Então, acha que é brinquedo, acha que é só, né, nesse sentido. Então, como que a gente faz? Primeira coisa é fazer um evento gratuito. Angra, como eu disse, né, é muito comprida. Então, eu tenho um público numa ponta da cidade, eu tenho outro público na outra ponta da cidade, eu tenho um público no meio da cidade. Então, é um evento gratuito que eu fiz numa ponta, um evento gratuito em outra ponta, em outra hamburgueria, no caso, né, eu escolhi mais hamburgueria para poder fazer, porque
né? Eu gosto, né? Então Uhum. também levei para lá. Mas, enfim, um restaurante, né? Um lugar, um bar, enfim. É, e aí um evento gratuito nesse lugar para mostrar para a pessoa que aquilo ali tem retorno. Então, o que que eles me disponibilizam aqui normalmente? É uma quarta-feira. Aqui não sei se por ser cidade turística, final de semana está sempre lotado, tudo aqui está lotado. Então, o pessoal me disponibiliza o meio da semana. Beleza, tudo bem. Então, pegar, por exemplo, uma quarta-feira, às vezes eles têm duas, três pessoas no salão, né? É ruim até para você ficar aberto com tão pouca gente assim. Você tem que pagar funcionário, tem que pagar luz, enfim. Então, tem que mostrar para o dono do lugar que, ó, a gente fez esse evento gratuito aqui, você teve 40, 50 pessoas no evento, né? Vendo como é Uhum. que isso foi legal e tal, ó, percebe que nessas 40, 50 pessoas aqui, você tem um ticket médio aí, sei lá, R$ 100, por exemplo, às vezes até muito mais que isso, dependendo da hamburgueria aqui. Mas, então, você leva ao dono do lugar a entender como que aquilo vale a pena, né? Por exemplo, você tem nesse ticket médio aí, dessas 50 pessoas, mais ou menos R$ 5.000 de lucro para o dono do lugar. Então, por que que você não pode cobrar ali dele? Já cobra dele, ao invés de cobrar do pessoal que vai, o dinheiro do evento, né? Por exemplo, vou te cobrar, ó, eu posso passar a fazer esse evento aqui para você nas quartas-feiras, às vezes uma vez por mês, enfim, por R$ 300, R$ 400, R$ 500. Lógico, você vai, dependendo cada caso é um caso, né? Mas para você poder, primeiro que você consegue juntar mais gente no seu evento, né? E normalmente um pessoal mais engajado em gastar com o estabelecimento também, né? Eu tive aqui um caso curioso, foi o primeiro evento que a gente fez, deu mais ou menos aí umas 50 e poucas pessoas, né? Tinha pouca gente no Instagram, tinha pouca gente indo no grupo, mas já foi legal, deu um movimento legal, evento gratuito. E o segundo evento que eu tentei fazer cobrando o pessoal. Eu já tinha avisado isso pro dono do restaurante, que a gente ia fazer e ele depois me pagava, mas eu tentei experimentar, vamos ver como que vai funcionar. E aí o público foi bem menor, né? Eu até cancelei o evento. Falei, bom, não vai valer a pena, eu prefiro então fazer do outro jeito. Aí remoldei tudo e voltei para o jeito do dono me paga, para a gente poder ir levar. E aí é bacana por isso, você também leva a marca lá. Teve o último evento que a gente fez perto de Paraty, né, no caso, numa das pontes da cidade, foram quase ou mais de 100 pessoas. Então, assim, é muito legal para a marca. Uhum. O dono do estabelecimento também abraçou a ideia. Ele tem um público legal no Instagram, então ele chamou a gente para poder fazer filmagem, gravar e tal. Uhum. E isso também é muito legal, né? Você procurar alguém que seja parceiro nesse sentido, para poder ajudar não só a nossa marca, mas o evento também ser uma coisa que tem que ser bombástico, tem que ser um Uhum. evento. É um evento realmente, não é só o pessoal está se reunindo para jogar. Não, é um evento, né? É uma coisa que é para aquilo lá mexer com a cidade. É isso Uhum. que a gente tem feito aqui. Ah, não, mas é realmente uma ótima dica, assim. Até mesmo foi dessa mesma maneira que eu comecei lá atrás, né? Até sempre conto nessa parte da história. Só que eu cobrava, isso em 2013, eu cobrava R$ 250, né? Pra fazer essa noite. Daí pagava R$ 50 para cada um lá que ia me ajudar e tal, e ainda tinha lucro. Mas justamente era que nem se fosse um DJ. A minha primeira ideia foi isso, né? Ia nos bares, não, é que nem tu vai pagar um DJ, vai pagar uma pessoa para tocar, cantar, sem pagar, né? Para trazer os jogos e as pessoas. Pô, justamente saber disso é um negócio muito massa mesmo, e que também as pessoas assim vão. E eu queria entender também como é que é essa parte da negociação. Primeiro, tu faz o gratuito 100%, ou tu já entra com gratuito, já assim, cobrando do dono do espaço, porque eu sei que tem muitas pessoas dentro do própria comunidade, dos alunos do BDJ, que tem também essa dificuldade de negociar com o dono de bar, né? Então, só para entender um pouquinho mais também, assim, como é que tu quebra a objeção, ou como é que tu apresenta essa ideia para ele, para que seja realmente uma proposta irresistível e ele entenda também o valor daquilo que tu está oferecendo. Isso para a gente que é dono de negócio, o pessoal que está começando vai daqui a pouco começar a sentir isso no dia a dia. Mas a gente quer, lógico, fazer dinheiro gastando menos, né? Uhum. Então,
pode ser que assuste um pouco se você chegar para a pessoa já cobrando. Então, e como é uma novidade, né? Como é uma coisa que não é, a gente não vê isso sempre aqui, então nunca teve isso aqui em Angra. Eu uso o evento gratuito como essa propaganda, né? Agora, como eu já tenho alguns feitos, né? Então eu consigo mostrar para a pessoa, né? Como que foi, enfim, ó, tá vendo aqui, deu tantas pessoas, olha só como é que movimentou. Mas, para começar, era evento gratuito, e aí depois sentar, né, com o dono do local, o dono ou a dona, e falar, olha só, valeu a pena, foi legal para você, conversa, né, um feedback como se fosse um cliente normal. E aí, como é que foi? Foi legal? Você gostou e tal? Normalmente é sempre assim, pô, muito legal, nunca teve já o primeiro que a gente fez, poxa, eu nunca vi isso aqui tão lotado numa quarta-feira, então, pô, já me deu um gancho para poder vender, né? Obrigado, né? Mas é assim, você senta e aí vai ter esse feedback. E aí você mostrar, então, tá vendo? Olha só, com essas pessoas que vieram aqui, aí você fala essa questão do valor, né, que as pessoas gastaram. Foi bom, o pessoal gastou, comeu bem, comeu direitinho. Ah, comeu, legal, pô, foi muito legal. Então, a gente pode fazer isso aqui sempre, uma vez por mês, pelo menos com vocês. E aí, legal, também a gente tem que se comprometer com alguma coisa. Então, olha, eu me comprometo em fazer parte da divulgação, a propaganda. Eu estou sempre trazendo, além de novidades, um pessoal para poder ajudar, enfim. Então, é demonstrar para o dono do local que aquilo tem um retorno financeiro até considerável, né? Pro local. Sem contar delivery. Se a pessoa faz 5, 6 mil numa noite, bom, é muito bom. Para um negócio nesse nível, é excelente, né? É um dia bom de venda. Sim, sim, não é. Realmente, isso aí é isso que é legal, né? Assim, de ver que esses negócios com jogos de tabuleiro que a gente cria ali como renda extra acaba também influenciando positivamente, né? Todo o comércio local ali, né? Justamente fazendo essas movimentações. E falando também em faturamento, até mesmo porque essa também era uma dúvida, né? Que provavelmente tinha lá de, pô, será que isso vai se pagar? Não sei o quê. E até para compartilhar com o pessoal, depois dos 30 dias lá, né, que tu começou a operar e tal, quando fechou lá os 30 dias das tuas primeiras vendas, como é que foi essa questão de faturamento? Tu chegou a passar aquela marca dos R$ 1.000, né, de faturamento por mês lá? Passei. Logo ali no primeiro mês a gente já consegue bater essa meta dos R$ 1.000 por mês. Juntando, né, o aluguel com o evento, a gente já bate ali os R$ 1.000 e vem numa crescente. Ainda bem que vem numa crescente, a gente continua. Lógico, o trabalho ele é interminável, né? Então, mas a expectativa é que vá só aumentando. Foi logo no primeiro mês, ele já conseguiu pagar, já paguei parcela do curso com o dinheiro que entrou, consegui investir em outros jogos novos, né? Eu dei a sorte, digamos assim, né? Muitos dos jogos que eu tinha já faziam parte, né, de uma seleção que o VDJ faz, né, do que mais aluga. Então eu tive essa facilidade, né, digamos assim, mas mesmo assim precisava de outros também, outros mais que o dinheiro que entrou do curso, dos aluguéis, já ajudou pra caramba. Já aumentei bastante a coleção também. Nossa. E quantos jogos hoje tu tá disse que começou lá com quantos tu começou, né? Então, só pra ficar aqui bem, e quantos jogos que tu tá hoje? E quanto tempo foi? São 3, 4 meses, eu acho, de empresa, né? Isso é por volta disso, final de maio, né, mais ou menos. Então, tá. Foi bem finalzinho mesmo de maio, dia 20 e pouco de maio, que eu acho que a gente fez o primeiro aluguel, então, bem no finalzinho, então mais ou menos aí uns 3, 4 meses. Comecei com 180, mais ou menos 180 jogos ali, e agora a gente está indo para 230, mais ou menos 230 jogos também. Um pouquinho mais, 232 por aí. Ah, que massa, que massa. Não, realmente é uma coleção, né, um aumento aí, né, bem expressivo. E o melhor de tudo é que, pô, agora os jogos vão trazendo cada vez mais renda extra, né, vai girando mais, e daí a própria coleção já vai se sustentando. Não, E antes da gente também até, né, indo um pouco mais já também pro fim do nosso papo aqui, que tá realmente, né, muito bom, mas a gente tem que, né, chegar nisso. E justamente eu gostaria de saber.
que dicas que tu daria hoje para uma pessoa que está pensando em abrir um negócio com jogos de tabuleiro, né, e iniciar essa renda extra, e até mesmo que dicas que tu daria para ti mesmo lá atrás, antes de ter começado aí toda essa empreitada, né? Eu acho que se eu pudesse, né, falar com o meu eu do passado, a primeira coisa era começar antes, né? Isso aí, sem dúvida. Eu tinha que já ter encontrado você de novo no Instagram antes. Então, isso aí, sem dúvida. E para o pessoal que pretende, né, começar, que às vezes tem essa vontade, enfim, se você não tem os jogos para alugar, não se preocupa que, é lógico, não tem jeito, tem que ter um investimentozinho ali, como eu já tinha os jogos, já era um investimento, mas não tem como você fazer dinheiro sem gastar dinheiro, né? Então, você tem que investir em alguns jogos. Mas é retorno, garantido. Se você seguir, né, o que está lá no VDJ direitinho, você não vai começar comprando jogo que não aluga, não tem jeito. Pensando pelo negócio, você entrar no VDJ, e seguir o que está ali, os jogos que estão ali, vai dar super certo, não tem erro. Se deu certo para 2, 20, 50, 100 pessoas, vai dar certo também para você. Mas é isso, é entrar com a cabeça, pé no chão, entendendo que aqueles jogos eles são os que mais alugam. E se você já tem jogos, então menos preocupação ainda, aquilo vai funcionar, né? Você já tem um ativo ali para poder trabalhar, né? E com certeza, sem dúvida, se eu pudesse voltar no tempo, era começar isso antes, com certeza. Ah, não, mas é muito legal, assim, de saber e de ouvir isso, né, que realmente, né, dá certo, mesmo na cidade, né, de Angra, ele que tinha esse receio, mesmo uma cidade também que é turística, de praia, né, o pessoal sempre pergunta, pô, será que vão jogar jogo de tabuleiro na praia, né, tem sempre Isso, esse negócio, né, mas o que eu ia te perguntar e te pedir até mesmo agora, é justamente, pô, deixar aí as redes sociais, né, para que o pessoal possa te seguir, também acompanhar o teu trabalho, até mesmo mandar mensagens. Eu sei que teve muitas perguntas aqui que a gente, né, acabou não passando aqui dentro desse nosso tempo, mas quem está mais curioso em conhecer um pouco mais do teu trabalho e te mandar uma mensagem, como é que faz para, ou até mesmo quem é de Angra e quer alugar, né, como é que faz para encontrar a Ludoteca Vila Rica? não, bacana. A Ludoteca, ela tá no Instagram e no Facebook, com @Ludoteca Vila Rica, já tudo juntinho. Fácil de encontrar a gente lá. Deixo o telefone, não preciso, não. Só o Instagram acho que tá bom, né? É, Tá, já é fácil de encontrar a gente lá, já tem os links lá direitinho. Tá massa. certinho. Massa, massa. Então não deixe, né, de seguir aí, né, a Ludoteca Vila Rica. Se você também não está inscrito aqui no canal do YouTube, é só se inscrever e também seguir ali no meu Instagram, porque a gente está sempre postando conteúdo sobre renda extra com jogos de tabuleiro para você que também, assim como o Luiz, quer iniciar nessa jornada para crescer sua coleção, né, e ter mais uma fonte de renda por aí. Pessoal, quero dizer que fico muito feliz com a presença de todos, né, que acompanharam até esse momento do episódio. Dizer que na próxima terça, na próxima quinta, às 8h08 da noite, a gente está sempre liberando aí novos episódios do podcast É a Minha Vez, sempre trazendo mais histórias como essa de pessoas que deram o primeiro passo e hoje já estão, né, aproveitando seu hobby. Luiz, muito obrigado pelo teu tempo aí, muito obrigado a Obrigado. todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.